Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para moderar a live de hoje, o webinar da gente, com 3 feras aí que trabalham com essa temática há um tempinho. E a temática que a gente vai discutir hoje é Educa Tecnologias e Aprendizagem Digital, Transformações no Ensino de Enfermagem. Para esse webinar, nós vamos contar com a participação do professor doutor, enfermeiro, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará e docente da Universidade Estadual do Ceará, professor Raimundo Augusto Martins Torres. Também para... Boa tarde, professor, sejam bem-vindos. Você me ouve direitinho? Seu microfone. Você me ouve direitinho? Você está me ouvindo? Seu som não está chegando aqui. Vou chamar também aqui o professor mestre Felipe Rodrigo Magalhães de Aguiar, farmacêutico, mestre em microbiologia médica pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em ciências farmacêuticas pela UFC e docente da nossa instituição Unifamed. Seja bem-vindo, professor Felipe. Obrigado, professor Herculano. Boa tarde a todos. Chamar também para acompanhar a nossa tela digital, professor mestre Moisés Maia Neto, farmacêutico, mestre em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará, também docente da nossa instituição Unifamed. Sejam todos bem-vindos. Ok, olá, obrigado. Boa tarde a todos. Escutando o Herculano agora, né? Está ouvindo, professor? Firmemente, estou ouvindo, sim. Viu? Então, é uma satisfação estar aqui moderando esse webinar com vocês. Tive o prazer de ser aluno do professor Augusto no mestrado em Cuidados Clínicos lá na UES, né? Tenho o prazer também de dividir a sala de aula com o professor Felipe e o professor Moisés, contar com a experiência deles, né? O tanto que eles são empolgantes em sala de aula, fazendo o aluno, instigando o aluno para esse processo de aprendizagem, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? E, na ordem das nossas falas, a gente vai começar com o professor Augusto, e aí eu vou pedir licença aos professores Felipe e Moisés, para que a gente possa prestigiar o professor Augusto. Na sequência, eu chamo vocês dois, em ordem, Felipe e Moisés, e ao final a gente retorna para as discussões a partir dos comentários dos nossos internautas que estão acompanhando aí. Então, posso começar? Pode começar, viu, professor? Fala a sua. Aí o senhor vai apresentar o seu slide, não é isso? Isso, aí eu apresento aqui no Share Tip, Exato. Certo, beleza, então. Eu vou, então, primeiro agradecer o convite feito à minha pessoa pela coordenação do curso de graduação em enfermagem da Unifametro, né? Eu estive outras vezes aí, era Fametro, agora já é uma grande, né, um grande centro universitário. Parabéns pela expansão, possibilidade de construirmos, né, práticas sociais em vários campos que vão contribuir com a sociedade, com o povo, com o Sistema Único de Saúde, e dizer que é um prazer, assim, inarrável estar aqui conversando com você, professor Herculano, né, que foi nosso aluno também na graduação e também na pós-graduação na Universidade Estadual do Ceará, e também eu queria cumprimentar os nossos colegas, parceiros aqui de debate, né, um debate já mediado pelo virtual, né, numa convergência de mídias bem interessante, e isso já dispara aqui a nossa conversa. Na verdade, eu queria ter uma boa conversa com os participantes dessa semana, né, de enfermagem da Unifametro, tá? Que eu parabenizo todo o corpo docente, os estudantes, a direção do centro universitário pela organização. Então é o seguinte, eu tenho 15 minutos, não é isso, Herculano? Então eu vou me apresentar um pouco. Eu sou professor da UES, sou enfermeiro, né? Tenho um mestrado na área de enfermagem e saúde comunitária,
e doutorado em educação brasileira. Meus estudos têm sido nuclearmente realizados desde a graduação, né, nas relações de gênero e enfermagem, gênero e saúde, sexualidade e juventudes e tecnologias digitais. Então, assim, eu vou começar falando um pouco da minha experimentação com as tecnologias digitais, né, ou as tecnologias virtuais, ou a educação virtual, a educação online, que é fundamental que a gente compreenda logo os conceitos, né, para a gente não estar misturando conceitos ou terminologias, ou mesmo os formatos, desenhos de educação, e de educação, digamos, online, né? A gente tem no Brasil hoje uma legislação, a LDB, a 9394, e com as várias portarias que essa lei tem, nós vamos ter possibilidades de ter a modalidade da educação presencial e da educação à distância, ou também da educação remota, né, em situações emergenciais, como algumas universidades, escolas públicas, universidades privadas e também escolas públicas escolas particulares estão praticando, né? E aí há uma legislação para isso. Para você ter uma ideia, a educação remota, essa palavra remota, ela remete a uma conotação de uma terminologia analógica, né? O nosso controle remoto, o carrinho é remoto, a televisão é... Então, assim, não é uma linguagem, não é um discurso do campo ou da morada do ciberespaço, né? Que é um conceito bem ampliado que o Pierre Levy vai trazer para a gente. Pierre Levy é um filósofo francês que vai falar assim, que o virtual, se referindo à internet como um campo de forças, de espaço, de diálogo, é um campo social. Portanto, é um campo real, né? Então, o virtual não vai se opor ao real. O movimento, as construções, né, que se estão ocorrendo dentro da internet é um movimento, digamos, ele é um movimento universal, que não é total, porque tem as suas particularidades, mas que é um movimento de forças, de poderes, de micropoderes, enfim. Então, assim, eu queria só deixar esses conceitos muito claros, que o que eu estou trabalhando na educação e enfermagem é o que alguns autores já denominam, e eu também já construí um conceito, né, de educação virtual, ou educação online, ou educação no ciberespaço, me é mais apetitoso no sentido de entender como é que esses fluxos de aprendizagem, eles estão sendo construídos pelos diálogos, pelos símbolos, né, pela cultura digital, pelo uso das ferramentas. Então, é o seguinte, eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, que já faz algum tempo, né, eu acho que você... Herculano, outros, não sei se é a equipe da Web Rádio Agir, um canal online na internet que nós construímos em 2007, lançamos em 2008, e nesse tempo todo a gente construiu, digamos assim, uma boa experiência de produzir formação em enfermagem e saúde, usando essas tecnologias, e produzir práticas de cuidado educativo e clínico de enfermagem com a juventude nas escolas. E é dessa experiência que eu vou mostrar um pouco os meus slides, tá certo? Para que a gente possa compreender aqui como é que a gente vai ver... Herculano, eu queria só aqui uma explicação, que eu não estou conseguindo encaminhar os meus slides, tá certo? Teria como você me fazer aqui essa assessoria? Tranquilo. Só na parte inferior da tela, né, tem um share screen, com um íconezinho de um computador. E share screen. Aí tem lá compartilhar a tela inteira. Você clica na tela e depois compartilhar. Eu clico na tela, no ícone tela, e depois screen, né? Certo. E aí o senhor vai ficar vendo só a sua tela de apresentação. Ok, já vi aqui. É bem como é que se diz, janela, do que a gente já trabalha um pouco também com outras ferramentas. Pronto, aqui para mim, vou projetar a sua tela, viu? Tudo bem. Excelente. Vamos lá então, gente. Dá um alô especial para essa juventude, né? Ou para os enfermeiros e enfermeiras, técnicos auxiliares de enfermagem.
e para a juventude que está na Unifometro aí, né, sonhando em ser enfermeiro e enfermeira, né? Nós estamos agora no momento dessas lives, ou dessa onda alta da enfermagem. Mas eu, como já com alguns anos de formado, já fui do Sindicato dos Enfermeiros, fui do Centro Acadêmico quando eu era estudante da UES, eu percebi que a gente tem muita luta ainda pela frente, né? A gente precisa construir coletivamente, rever nossas lutas, não é só nos tempos de Covid. O Covid é uma contingência da relação entre natureza e cultura, né? Que somos nós, a cultura, o social humano, que é uma repetição, inclusive, do começo do século XX, né? Quando tivemos outras pandemias mundiais, tá? Que nos tornaram também sujeitos nos espaços sociais, mas a gente precisa lutar mais. E aí eu acho que as tecnologias digitais é o que permite a gente construir esse diálogo fortemente, né, com a sociedade, com o povo. E aí eu vou começar falando mesmo da minha experiência com a Web Rádio. A Web Rádio é um canal de comunicação online, nós iniciamos em 2007. Eu nasci nesse lugarzinho onde tem essa igreja, essa barragem cheia, essa biblioteca comunitária, que é no sertão do Ceará, lá em Hidrolândia, se chama Irajá, e fui desse movimento de jovens que construiu essa biblioteca, e quando eu chego na universidade, eu não vou olhar para onde eu vim, né? Depois que a gente assume esse lugar de conhecimento, aprendizagem, eu, pelo menos, tive essa sensibilidade, essa necessidade de olhar de onde eu vim, outros jovens poderiam estar aqui como eu. Então, como fazer isso? Começamos, né, criando um stream de áudio, depois fomos trazendo um stream de vídeo, e constituímos e homenageamos a Associação dos Jovens de Irajá com o nome da Web Rádio Agir. Hoje, esse canal é um canal que já tem mais de 10 anos, e ele assume não só como eu diria, uma dobra, né, um rosto de extensão da universidade, com várias escolas públicas do estado do Ceará, mas também um rosto da pesquisa científica, da pesquisa clínica, da pesquisa acadêmica, né, no programa de pós-graduação, cuidados clínicos e enfermagem e saúde, onde eu assumo orientações de doutorado e mestrado na linha de pesquisa com esse projeto, o uso da web rádio na formação e no cuidado em saúde, experimentando estratégias de comunicação e educação em saúde com as juventudes, né? Isso aqui é a galera lá em Irajá, a gente fez essa web rádio para levar o conhecimento para lá, para aprender com eles, e hoje nós estamos em todo o território cearense, estivemos já no Piauí, tá certo? Aqui é mostrar um pouco a nossa navegância, né? Os nossos mapas, onde a gente constrói platôs, que eu chamo de platôs, e na linguagem da comunicação mais clássica, seriam os pilotos da rádio, né? Então, os nossos platôs, eles são professores, são estudantes de pós-graduação sob a minha supervisão, que estão nesses territórios que articulam as escolas para estarem com a gente toda quarta-feira debatendo temas da saúde do jovem, né? É bom colocar que essa web rádio, esse canal online, ele tem 2 programas que são firmes, que fazem essa dobra entre a formação em enfermagem e saúde e a formação para a prática social do cuidado clínico e educativo, né? Que é o programa Em Sintonia com a Saúde. Já a formação, que são os web seminários, cursos e as web aulas, é ancorado no programa Enfermagem Digital. Esse programa que está em verdinho aí para vocês, né? E aqui é o programa de pós-graduação, a linha de pesquisa da qual eu sou filiado e produzo também nessa linha de pesquisa. Nosso pequeno estúdio na UES, né, que está lá, nós estamos com saudades, porque aqui é uma pequena sala, nós chamamos sala-estúdio, porque não é um estúdio muito profissional, é um estúdio que ele é, na verdade, possibilidades. A gente construiu esse estúdio a partir também de um prêmio nacional que nós ganhamos ainda no governo Lula, da Secretaria do Ministério da Cultura, né, sobre culturas digitais, e nós montamos também uma pequena base lá em Irajá. Então, esse site, ele está no ar há mais de 10 anos, está aí os nossos 112 mil acessos, 840 mil acessos, né?
E aqui os alunos estão produzindo os programas. Inicialmente, no começo desse projeto, foi um pouco difícil por conta da resistência, da formação dos nossos professores e professoras, que não têm, né? Nós não somos os nativos digitais, nós habitamos o digital, né? Então, esse intercurso, essa báscula entre a cultura professoral, né, e a cultura contemporânea digital, onde há um cyberespaço com 1000 possibilidades, a gente vai entender que também tem a ver com a formação docente, essa relação, essa filiação. Aqui nós temos um público, né, nós somos um projeto de pesquisa e também de extensão, e aqui nós temos o monitoramento dessas variáveis necessárias para a gente compreender. Nesses 2 programas, de 2019, nós tivemos um pouco de 3.990 entre jovens das escolas e alunos da UES, alunos da UES que são do curso de enfermagem, mas também que são dos cursos de ciências sociais, dos cursos de serviço social, como operadores, bolsistas, produtores da comunicação, né, atualmente, porque tivemos de vários cursos já. E aqui são o público. Esse público de 3.900 é o público síncrono, é o público que é estimulado em exercer essa função de sincronização da comunicação, né, que a gente chama em tempo real, mas na verdade é uma interação, né, interação que gira ali para a gente, né? E aqui é o servidor que registra os acessos não estimulados, e aí nós temos esse recorte aí do mapa, ele foi retirado do servidor, e isso aqui de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, nós temos o Brasil aí com o maior acesso, né? Então, nós não temos, digamos assim, a identidade, a identificação de quem são esses acessos do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Esse cara aí desconhecido, na verdade, é o que o servidor não conseguiu identificar, enfim, da Indonésia, da Alemanha, Finlândia, e dos outros países que a gente disponibiliza no site 24 horas as gravações e streaming de áudio editadas, obviamente, para que as pessoas tenham acesso à comunicação. Como também todo o material audiovisual é colocado nos blogs, né, do canal. Aqui é um pouco a produção de pesquisa já realizada por mim, meus orientandos de mestrado, doutorado e da graduação da iniciação científica, as monografias, as dissertações, as teses que estão sendo geradas a partir dessa experiência, né? Isso aqui é um conhecimento que nós experimentamos, como eu coloquei no início do projeto de pesquisa, e que nós sistematizamos, organizamos, abrimos conceitos, construímos conceitos, né, desconstruímos conceitos, e assim a gente vai. E assim a gente vai contribuindo com o saber científico, com o saber filosófico, com o saber da enfermagem. E nós criamos esse conceito de web cuidado, que ele está ancorado numa filosofia do pós-estruturalismo, que é uma filosofia que compreende que a relação de comunicação é uma prática. Isso é uma prática, ela reúne um efeito, né? Quando eu estou falando aqui, algumas pessoas estão me escutando, vocês estão me escutando, estão sentindo o efeito da minha comunicação, que ela é carregada de simbologia, de signos, ela é fortemente compreendida de um saber, de um lugar de saber, que também pode ser reformulado por vocês como uma prática de cuidado. Então, o web cuidado, ele constitui-se como saberes produzidos como prática discursiva de comunicação e educação em saúde para o cuidado de si, possibilitado por essa experimentação nas tecnologias digitais. Esse conceito já está publicado num livro desse congresso que eu participei como convidado, em Sobral, um livro bem interessante sobre, e aqui está o meu capítulo é Tecnologia Digitais na Educação e Enfermagem, análise do discurso das juventudes com as experimentações na web rádio, e também está publicado nessa revista internacional, onde a gente traz, devagarzinho a gente foi juntando, experimentando, trazendo os conceitos, e fomos rachando esses conceitos no sentido de trazer, assim, não só o significado das palavras, mas o que é realmente o web cuidado e como é que ele pode contribuir com a juventude das escolas de Sobral, de Fortaleza, do Piauí, de Ubajara, né? Hoje nós estamos
nas regiões sul, né, norte, centro-sul e também região litoral do estado do Ceará, com essa equipe maravilhosa aí. O projeto, ao final do ano, emite certificados, emite para a escola. Nós temos um selo de fidelização da escola, a escola como promotora da saúde dos jovens, entendeu? E aqui é o evento de certificação. Nós temos em Sobral a professora Carla Vera, a professora Edine, que são as mobilizadoras. Temos também aqui, lá no Centro-Sul, a professora Natália Naurca, mobilizando as escolas, a professora Areta, no Cariri. E temos também a equipe aqui de Fortaleza, né, o Breno Albano, a Ana Rosa, a Luna Morgana, a Isabela, enfim, tem também os alunos bolsistas das outras áreas. Eu não vou me delongar para não perder, né, de falar de ninguém, né? Tem uma equipe ampla, tem enfermeiros também, Joana Dark, a Daiane, enfim, que é estudante de doutorado, Samuel, tem deixa eu ver, Ítala, temos também Kellison, enfim, e o Latrax, com a nossa articulação. Eu estou já finalizando com isso aqui, tá certo? Para deixar espaço para o debate, viu, Herculano? Eu já finalizo aqui, já quero que volte a minha imagem. Quero dizer que esse projeto, ele tem uma densidade já de história e de volume, de acúmulo de conhecimento, de experiência, mas cada dia mais a gente aprende. Por exemplo, agora na situação do Covid, nós estamos fazendo uma pauta toda colada no Covid. Vamos ter na próxima quarta-feira, de 4 às 5 horas, uma discussão sobre fake news na saúde, tá certo? E a gente já deixa o convite aí para vocês, porque nós estamos num momento de muita disputa, né? Numa conjuntura em que o SUS está em disputa, a enfermagem está em disputa, saber o conhecimento, porque o saber científico ele pode ser desenhado de várias formas, mas o conhecimento, né? Quem sabe, os saberes estão sendo disputados. A gente precisa também dizer de que lugar a gente fala, o que a gente diz, o que é saber, porque se o saber, se a universidade não é pública, especialmente, ela não tem essa direção com conhecimento para o povo, ela não é uma universidade pública, e nós temos esse esforço hercúleo, digamos assim, de trazer o conhecimento da universidade, e como eu coloquei no meu projeto, e compartilhar, e transferir, e aprender, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui o convite, com certeza vou aprender muito com vocês, hoje aqui, parabenizar a FAMetro, eu acompanhei algumas lives, assim, rica, interessante, na formação dos estudantes. Eu acho que a gente, eu ontem quarta-feira fiquei muito orgulhoso que eu fiz uma entrevista na Web Rádio com um ex-aluno da gente, tá certo? É o Emanuel Martins, enfermeiro de Iguatu. Então, assim, eu fiquei orgulhoso, porque como você, Herculano, nós e outros alunos que hoje são professores da FAMetro, nós estamos fazendo, digamos assim, a transferência do direito e da necessidade de formar mais enfermeiros e enfermeiros como uma prática social necessária à saúde da população, tá bom? Eu obrigado e vou aguardar aqui qualquer comentário, pergunta, dúvidas, viu? Tá bom? Obrigado, professor, pela sua explanação, e aí, ao final, a gente retoma para as discussões com interação com o público. Vou chamar agora o professor Felipe. Professor Felipe. Boa tarde, professor Felipe. Aí a fala agora é sua, se você for projetar as instruções lá conforme a gente tinha combinado. Pode deixar. Então, gente, boa tarde. Primeiro de tudo, né, que é um prazer estar participando desse evento. Um evento extremamente organizado, para começar, né, logo a dizer a primeira impressão que a gente visualiza assim que entra na nossa sala, tá, aqui de apresentações. E eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente para falar para um curso que eu dou aula na enfermagem da Unifametro, de um centro universitário que eu tenho o maior orgulho também de dar aula, e em um tema, né, também que eu adoro estudar, que é exatamente trabalhar em relação às mídias sociais e às mídias digitais dentro da educação. Tá? Primeiro de tudo, eu queria, além de agradecer à organização, né, aos professores, em nome do professor Herculano, e a professora Ana Cileia também, a todos que estão aqui assistindo, os que são meus alunos, aos que não são,
aos colegas também participantes aqui do nosso webinar, tá? E aí, para falar um pouco sobre esse assunto com vocês, sobre mídias sociais no processo de aprendizagem, ele é um tema que até certo ponto, e aí dependendo, né, eu estava conversando com outros colegas professores, por exemplo, antes, em dias anteriores, a gente estava comentando exatamente sobre essa questão ao longo do tempo e dos processos de aprendizagem, e é importante a gente entender que quando eu estou aqui falando, por exemplo, sobre mídias sociais no processo de aprendizagem, não necessariamente eu estou falando num processo em que eu tenho um professor e um estudante dentro de um curso de graduação ou dentro de um curso de pós-graduação. Aqui também serve, principalmente na realidade, é hoje o que a gente mais vê dentro do ambiente virtual, para que profissionais consigam se atualizar ou atualizar os outros profissionais que estão trabalhando junto com ele. Então, quando a gente fala de mídias sociais, o que eu estava conversando com muitos, né, colegas, inclusive, que a gente pode comentar sobre isso, em relação a essa parte temporal das mídias digitais e a partir do momento em que o smartphone surgiu, é que, primeiro de tudo, é que a gente tem que saber que hoje, né, as mídias sociais, elas são os principais meios de comunicação que a gente tem, tá? Então, em relação à popularidade, as mídias sociais hoje, elas têm várias situações que fizeram com que elas fossem o principal meio de comunicação que nós temos. Dentre eles, a gente pode trabalhar a facilidade das redes sociais. Hoje, praticamente, a gente, na realidade, tem hoje um número maior, por exemplo, de linhas telefônicas, e aí vinculadas a elas pode ou não ter acesso à internet, mas uma grande maioria tem acesso à internet. Nós temos mais linhas telefônicas no Brasil, por exemplo, do que a nossa população, tá? Só para vocês terem uma ideia. E em relação ao Wi-Fi, possibilidades de conexão, a gente tem em diversos locais, né, espalhados pelo mundo inteiro, disponíveis, muitas vezes gratuitos, então isso faz com que a gente tenha um acesso a essas redes sociais. E, para começar, falando de rede social, ela só é a prova de que o ser humano ele não nasceu para viver sozinho. A gente precisa de uma conectividade, de uma interação com as outras pessoas, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí o que acontece? Até pouco tempo atrás, muitos professores e muitas pessoas tinham as redes sociais ou até mesmo o acesso à internet pelos estudantes dentro de uma sala de aula como um motivo para que esse, né, acadêmico ele acabasse perdendo um pouco o foco da aula, ele acabasse fugindo um pouco do que estava sendo discutido, e as redes sociais eram vistas como um vilão no processo educacional, tá? Só que aí, em contrapartida, atualmente, cada vez mais vem surgindo uma nova corrente de trazer essas mídias sociais para auxiliar no processo educacional. E o que é interessante, a gente pode conversar, e aí eu peço até, quem é meu aluno, né, aqui está presente, sabe que na sala eu fico falando o tempo inteiro, inclusive nas videoaulas, que eu quero que vocês fiquem compartilhando comigo. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, então vão comentando aí para a gente ir discutindo sobre, tanto agora quanto também na hora que entrar no processo de discussão. Mas a gente fala em sala de aula que até pouco tempo atrás, eu, professor Felipe, inclusive, né, assim como muitos dos colegas da gente, a gente tinha um certo bloqueio em relação a essa utilização de mídias sociais. Quando a gente queria fazer e trabalhar com os estudantes algo que eles precisassem aprender, o nosso pensamento era, não, aquele aprendizado ele tem que ser vindo de um livro, o aluno ele tem que estar com o livro na mão, tem que ir até a biblioteca, tem que se deslocar até essa biblioteca para pegar esses livros, né? E hoje a gente vê que o foco e a metodologia de aprendizado dos estudantes, ela está mudando cada vez mais rápido. E aí ela vinha seguindo, por exemplo, e aí vocês podem, né, inclusive, puxar um pouquinho na mente, que essa capacidade, esse processo de mudança, da gente sair um pouco do físico e começar a passar para o mundo virtual, ele vinha em uma determinada velocidade que a pandemia que se instalou virou um catalisador dessa velocidade, dessa reação de modificação. Então, de uma hora para outra, toda a sociedade teve que aprender, em
pouquíssimo tempo a trabalhar com mídias sociais, a trabalhar com redes sociais, para fazer as suas tarefas educacionais de atualização no nosso dia a dia. Então, por conta disso, pessoal, vem muito a questão de como a gente lida com esses meios de comunicação e com as redes sociais que nós temos, tá? E aí vocês têm, nessa figurinha que estão vendo aí, uma pequena parcela de mídias sociais que nós temos disponíveis, tá? Hoje, para nossas atualizações, as nossas tarefas diárias, que a gente vai falar um pouquinho, e eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência dentro desse processo de aprendizagem, tá? De ensino-aprendizagem. Então, como eu falei antes, hoje o que a gente está trabalhando em relação a essa sociedade digital é um processo intenso e irreversível de conexão. Conexão hoje que ela se dá tanto entre as mídias quanto entre as pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. Então, essas mídias digitais favoreceram muito a troca de informações. E essa troca de informação, ela está cada vez mais rápida, tá? E os alunos, principalmente, né, os que estão aqui trabalhando em relação a isso, sabem, estudando em relação a isso, sabem que é muito mais fácil hoje você ter um acesso a uma mídia social para se atualizar do que até pouco tempo atrás, quando você era obrigado a ir até uma biblioteca para pegar um livro e tentar achar alguma coisa que fosse do seu interesse. E aí, pessoal, para a gente trabalhar em relação a essas mídias sociais, eu peguei aqui alguns exemplos para vocês das principais que nós utilizamos aqui no Brasil. Mas antes, eu queria só comentar algo com vocês sobre isso, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente ainda está engatinhando um pouquinho nesse processo. A gente ainda utiliza mídias sociais que em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, elas já estão um pouco defasadas, inclusive, nesse sentido, tá? A gente possui outras mídias sociais que daqui a pouco tempo elas vão chegar no Brasil e que a gente pode trabalhar um pouco mais com elas, voltadas para o processo educacional. Mas as que a gente já conhece há muito tempo, como é o caso das que vocês estão vendo aí, né, uma tela aí do Twitter, tá? Pouquíssima gente sabe que pode utilizar essas mídias sociais para processos de aprendizagem e atualização. Eu tenho, por exemplo, aí mostrando para vocês, o Twitter do Royal College of Nursing, que é da Inglaterra, né, o Real Colégio a Real Universidade de Enfermagem. Esse Twitter da Real Universidade de Enfermagem, ele tem atualizações diárias sobre processos relacionados especificamente à enfermagem e também processos relacionados à saúde como um todo, tá? Aqui vocês podem ver, ó, nessa tela também é uma postagem, tá? Falando sobre a crise da Covid-19, alguns boletins relacionados a essa Covid, a essa doença, né, que a gente está falando agora, é praticamente unanimidade mundial, e que a gente pode utilizar, por exemplo, como atualização. Só para vocês terem uma ideia, né, o Twitter, para quem não utiliza, ele é uma plataforma de informação que, a partir do momento em que ocorre uma determinada postagem, você recebe uma notificação, e essa postagem é escrita muitas vezes em textos curtos, tá? Levam você ou direcionam você a ter um maior feeling para trabalhar em relação a determinado assunto, tá? Então, por exemplo, a gente tem isso já bem estabelecido internacionalmente. Aqui no Brasil a gente está começando ainda, mas creio que cada vez mais rápida, tá? Cada vez mais rapidamente a gente vai trabalhar dentro desse processo de rapidez de informação. No Brasil a gente tem, por exemplo, a enfermagem virtual, tá? É um site gratuito na área da saúde, onde esse site, que muitas vezes é um site fechado, congelado, onde as pessoas não conseguem ter interação, esse foi um dos motivos pelo que os blogs começaram a entrar em decadência, porque a gente não tinha muita interação, era uma postagem, as pessoas liam, mas não tinham como trabalhar esse assunto dentro do blog, né? Então, esse site partiu, por exemplo, para o Twitter, onde ele pode ter sem comentários, divergências, debates, convergências de assuntos, né? Então é muito mais interativo, tem uma virtualidade bem interessante em relação ao ensino, tá? Aqui no Brasil a gente tem esse exemplo, né, que eu trouxe aqui, e aqui embaixo vocês podem ver, por exemplo, ó, enfermagem virtual, tem fotos de exames, de algumas patologias, enfim, para quem quer se atualizar nessa área, tá? Além do Twitter,
e aí eu trouxe também aqui, né, uma parte minha do meu trabalho, né, fui aprendendo à medida do tempo, né, foi uma situação em que eu comecei para ajudar alguns professores e hoje estou ajudando, graças a Deus, muito mais gente, que é um canal no YouTube. O YouTube hoje é muito utilizado e eu vou provar para vocês no sentido da enfermagem, tá? Com vídeos educacionais, técnicas, tutoriais, apresentações, né? Aqui para vocês verem, né? A mesma live, o mesmo tipo de live que a gente está trabalhando hoje, tá? Também falando sobre essa aprendizagem sobre mídias digitais e que alguns vídeos, né, no YouTube, passando aqui um pouco mais rápido só para vocês verem, mas olhem o alcance que esses vídeos podem atingir a partir do momento em que eu fiz, por exemplo, no meu canal, um tutorial sobre o Google Classroom, né, que muitos aqui utilizam, e a gente já tem hoje 550 mil visualizações. Então, as pessoas elas estão procurando esse tipo de mídia para se atualizar, tá? E aí aulas, inclusive. E hoje, pessoal, lá no meu Instagram, alguns de vocês podem até ter visto, né, e não sabiam o porquê que eu estava fazendo isso. Eu lancei uma pergunta, por exemplo. Por que eu estou fazendo isso em relação ao Instagram? Mostrando para vocês. Porque eu utilizo o Instagram, e o Instagram sempre foi visto, muitas vezes, como uma mídia somente de debates corriqueiros do dia a dia. A pessoa posta uma foto, o outro vai lá e curte, enfim. Mas aqui no Instagram eu utilizo muitas vezes com os alunos para a gente trocar informações e na hora de um momento como esse, de pandemia, por exemplo, onde os alunos estão cansados, os professores estão cansados, as aulas começam a fazer com que os alunos não mantenham muito foco, eu lanço uma pergunta, uma enquete no Instagram, eu lanço um desafio, um debate, e vocês vão ver que as pessoas, por mais que seja em uma sala de aula, né, elas não participariam tanto quanto elas participam na mídia social. Eu lancei essa pergunta hoje, 6 horas atrás, para vocês terem uma ideia. Eu perguntei o que o pessoal achava sobre um debate relacionado à Covid-19 essa semana. Aí eu coloquei, logicamente, né, a forma de comunicação do meu público, que é o público jovem, né? Então não botei só sim ou não, massa, eu quero, melhor não, e 100% das pessoas acharam interessante a gente ter um debate sobre isso. Vejam que a gente teve 365 visualizações e todo mundo que respondeu achou interessante um debate. Então, isso mostra a força da mídia social, né, nesses debates relacionados à saúde. Eu não ia debater nada que não fosse relacionado à saúde, né? A gente vai falar de Covid e as pessoas, mesmo assim, queriam trabalhar um debate com isso porque é numa rede social. Outra pergunta, e aí muitos vão ter uma dor no coração, né? Muitas pessoas mais antigas que ainda estão avessas à mudança. Eu perguntei, hoje, se o professor deixar à disposição um livro e um vídeo no YouTube sobre o mesmo assunto, você prefere estudar por qual deles? E aí, o que vocês acham que ganhou? Quem vocês acham que ganhou aí em relação a isso hoje, para as pessoas que assistem mídias sociais, que participam de mídias sociais? Só para vocês terem uma ideia, 71%. 71% das pessoas que responderam à enquete que eu lancei hoje disseram que atualmente utilizam o YouTube para procurar e se atualizar em relação a qualquer assunto, tá, que ela queira estudar. Então, vejam aí a força que a gente tem hoje relacionada à internet, tá? E aí eu perguntei, já foi para um outro lado, tá? Perguntei, como é que vocês veem, aí eu peguei um assunto atual, tá? Como é que vocês veem a busca de medicamentos que possivelmente possam combater a Covid-19 nas farmácias sem prescrição médica? E aí eu pus, por exemplo, tá, uma enquetezinha. A pessoa podia escrever, né, o que ela quisesse, tá? E aí a quantidade de respostas que a gente teve, eu posso garantir para todos vocês que estão assistindo. Se eu tivesse feito essa mesma pergunta em uma sala de aula física, pouquíssima gente teria respondido essa pergunta. Por que pouquíssima gente teria respondido essa pergunta? Porque hoje, além de tudo, tá, as mídias sociais fazem com que aquela pessoa que é um pouco mais tímida, aquela pessoa
que ela geralmente senta atrás do coleguinha lá na sala de aula, e o coleguinha é ótimo, né? A gente está falando bem jardim da infância, que assenta atrás do colega, né, dentro de uma sala de aula, porque ele tem vergonha de ser perguntado pelo professor. Quando você tem a internet ou a rede social como um fator educacional, você percebe que aquela pessoa que a timidez a bloquearia, aqui ela consegue falar. E aí eu não fiz todos os prints para mostrar para vocês, mas foram muitas respostas, muitas. E essa pergunta foi feita hoje, tá? Hoje, um pouco mais cedo. E a gente, a partir daí, inicia um processo de debate. Eu já iniciei muito esse processo de debate, tá? Numa sala de aula, por exemplo. Eu vou ter uma aula hoje sobre um determinado assunto, um dia antes, já que meus alunos geralmente seguem a minha rede social, um dia antes eu jogo um debate desse na minha rede social e ela vai ser discutida dentro de sala de aula. Virtualmente agora a gente se identifica porque eu vi aí a mensagem da Daniela. A gente trabalha em relação ao debate que foi colocado na mídia social ontem, dentro do Google Meet hoje, por exemplo, tá? Então, foi rápido, né? Eu quis mostrar só um pouco da experiência e da parte teórica, mas trabalhando dentro disso, pessoal, a gente pode trazer esse mundo que antes era visto com olhos negativos para facilitar o nosso trabalho dentro de sala de aula. E quando eu digo dentro de sala de aula, para encerrar, o professor Herculano já está aqui do lado, eu estou dizendo tanto sala de aula do mundo real, porque não se preocupem, voltaremos, mas também a nossa sala de aula no mundo virtual, tá? Como uma dessa daqui, por exemplo. Só para fechar, se eu perguntasse aqui para o pessoal que está assistindo, né, os nossos colegas do chat, o que eles responderiam baseado nessa enquete que eu fiz lá na minha rede social, a gente teria aqui até 10 horas da noite para trabalhar essa discussão, né? Então, pode ser um fator aí de start para a gente começar um processo, um caso clínico, uma discussão sobre um determinado assunto, tá ok? Então, muito obrigado a todos, tá? E aí eu passo a palavra novamente ao professor Herculano. Obrigado, professor. Já a gente volta. Então, agora eu vou chamar o professor Moisés para dar continuidade à última palestra da noite, e depois a gente retoma com as perguntas. Seja bem-vindo, professor Moisés. A fala é sua. Obrigado, professor Herculano. Você está me ouvindo bem? Então, gente. Escuto sim, viu? Tá perfeito. Pronto. Perfeito. Então, gente, eu quero primeiramente dar boa noite a todos, né? Também agradecer, em nome do Herculano, todo o curso de enfermagem, faço parte dessa equipe também, né? E, enfim, fico muito feliz que sempre que a gente trabalha esse tema de tecnologia na educação, o meu nome é lembrado, né? Fico feliz que eu tenha deixado essa sementezinha aí de algumas experiências. Mas, evidentemente, que depois da fala dos dois colegas, eu acho que resta pouco para mim debater, mas vou apresentar aqui, talvez, outro tipo de questionamento. O fato é que, quando eu fui convidado, eu fiquei pensando mais ou menos o que eu poderia contribuir nesse tempo tão curto, né, já que a gente não tem realmente aqui o nosso objetivo, nosso foco, não é trabalhar conceito em si, não é apenas passar um conteúdo sobre tecnologia digital, o uso dessas tecnologias na educação, mas, na realidade, a gente quer compartilhar um pouco das experiências, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pode contribuir mais. Além disso, também trazer para vocês algumas reflexões que, para mim, são centrais atualmente, principalmente no atual cenário, né, da Covid, mas tem sido realmente foco das discussões na educação ao longo dos últimos anos. Há muito tempo se discute a necessidade de nós mudarmos um pouco desse modelo, né? Então, a gente sabe que muitos processos da sociedade, eles tiveram uma atualização gigantesca nos últimos anos, enquanto que a educação, de certa maneira, ela continuou com um modelo muito semelhante de décadas e décadas atrás. Então, eu costumava usar uma foto de uma sala de aula de 1920 e uma foto da sala de aula de hoje, e a diferença é que tinha um ar-condicionado na sala de aula de hoje, mas a sala era a mesma, com o mesmo padrão de cadeiras, a mesma forma do professor lá na frente, falando, os alunos ouvindo, né? Então, realmente, muita coisa, infelizmente, não mudou na educação, quando, na realidade, a sociedade em si mudou, o perfil do nosso aluno mudou. Todos os professores que estão aqui me assistindo, tenho certeza que têm essa mesma sensação, né, de que o nosso tipo de aluno, ele não aceita mais esse modelo tradicional, essa coisa de conteúdo, de realmente repassar conteúdo para o aluno, né, e necessita de uma inovação. Claro que nós vamos tatear muito, nós vamos errar muito,
É necessário que o aluno ele também ele reconheça que o professor ele não vai acertar de primeira, né? O professor ele também está aprendendo com esse processo, né? Então, principalmente agora com a Covid, nós tivemos que nos adaptar com o trem andando, né? Enfim, nós tivemos aí que ajustar nossas práticas de forma, enfim, de última hora, vamos dizer assim. Acho até que a gente conseguiu uma evolução muito grande em relação não só à habilidade de usar essas ferramentas, mas eu acho que os dois atores desse processo, apesar de terem sofrido com ele, muito aprendizado foi gerado, certo? Muito aprendizado mesmo. Enfim, eu vou contribuir aqui com algumas discussões, eu vou compartilhar minha tela. Eu não uso o Windows, gente, eu já sou meio diferente, porque eu uso o Linux, certo? Acho o Windows não muito legal, mas enfim. Vocês estão vendo bem aí minha tela, né? Então, eu queria primeiro, geralmente quando eu vou introduzir um tema, eu costumo introduzir ele com uma pergunta problematizadora, né? Então, eu não gosto de colocar aquele tema, simplesmente o assunto lá em cima, simplesmente um tópico do assunto. Eu gosto de começar com uma pergunta, né, que nos faça refletir. Então, quais são os principais desafios para o uso das tecnologias digitais na educação? Ao meu ver, eu listei aqui alguns aspectos que eu retirei de alguns trabalhos, né, sobre esse assunto, né, de vários pesquisadores, tanto fora do país como aqui no Brasil também. Nas oportunidades que eu tive de fazer aperfeiçoamento docente, eu consegui mostrar, fazer esse levantamento e mostrar um pouco do que se tem aí fora e aqui no Brasil de pesquisa sobre isso, e reunir, então, alguns pontos que meio que são consensos aí na academia. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção, gente, é da acessibilidade. E eu acho que sobre esse aspecto a gente precisa ainda discutir muito. E nós, quando eu falo nós, professores, nós como instituição, né, instituições de ensino, elas precisam ainda refletir muito sobre esse aspecto. Um dado interessante, o Brasil, ele tem hoje mais do que o dobro da população em dispositivos de acesso à internet. Nós temos 1,5 celulares, smartphones por habitante. Nós estamos nos encaminhando para que para cada um brasileiro nós tenhamos 2 smartphones com acesso à internet. Né? Desde 2014, as pessoas acessam mais a internet pelo smartphone do que por computadores. Né? Isso no mundo, certo? Aliás, no Brasil, né? Desde 2014, no Brasil, as pessoas acessam mais a internet pelo smartphone. Então, o que o Felipe mostrou aí, de fato, é uma realidade, pessoal, que por mais que nós tenhamos, falando como professores, academia, uma certa resistência, né, a mudanças, nós olhamos sempre com olhos muito desconfiados para redes sociais, para a Wikipedia, né? O pessoal fala, pô, Wikipedia não é uma coisa que não é útil e tal, é muito superficial, qualquer pessoa pode alterar. Tem estudos mostrando que uma pessoa, nos Estados Unidos, o cara fez uma pesquisa onde ele fazia alterações erradas no Wikipedia, ele mexia lá e botava informações erradas, e ele contava o tempo que levava para ela ser corrigida por outras pessoas na rede. Isso levava minutos. Em minutos era corrigido o que ele colocava lá errado, certo? Então, é interessante a gente ver essa coisa do conhecimento mais compartilhado, mais universalizado, né? Então, todo mundo contribui na formação desse conhecimento. Ele não é mais de posse de um nicho de eruditos que tem a função de deter o conhecimento. Isso fez toda a diferença, né, para a gente ter essas ferramentas atualmente. Então, é necessário que a academia ela aceite esse processo, né? Claro, ela se envolva para que ele não seja dominado por pessoas que realmente, digamos assim, não tenham tanto a intenção de informar, mas na realidade de desinformar, que é o que nós vemos muito hoje em dia, infelizmente, com as fake news, com tudo que a gente tem visto aí de desinformação. Por quê? Porque quem está se apropriando dessas ferramentas são pessoas mal intencionadas, porque infelizmente a academia continua ainda com a sua visão muito voltada à transferência de conhecimento por um texto escrito em papel de celulose, por exemplo. Não é se desfazendo do livro, e o Felipe colocou muito bem isso aí na enquete que ele mostrou, não é uma questão de se desfazer do livro, pelo contrário, amo livros, assim, acho que o livro, na verdade, ele não vai morrer, o livro ele sempre vai ter o seu papel diferencial, mas creio eu que outras formas de comunicação, outras formas de guardar a informação, elas vão
ter um papel cada vez mais importante do que o livro em si, ou do que um artigo científico. Eu acredito até que no futuro, talvez, boa parte do conhecimento científico, das inovações, das patentes, elas serão divulgadas para a sociedade, não dentro de um nicho de cientistas, não dentro de um nicho acadêmico, mas para toda a sociedade, para que ela conheça realmente o que é a ciência, para que ela não acredite no medicamento imaginário que vai curar a Covid do dia para a noite, sem nenhum tipo de comprovação, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas não sabem como é produzida ciência, elas não sabem como essa informação é feita. E, em grande parte, a acessibilidade, ela é um aspecto importante dentro desse contexto, né? Então, nós temos que realmente universalizar o acesso à informação, certo? Inclusive a informação científica, as pessoas têm que entender o que é o método científico, elas têm que entender como o conhecimento ele é produzido, sabe? E eu acho que eu faço essa crítica, né, um pouco da negligência que eu vejo da academia em relação a trazer isso para a sociedade, sabe? Isso eu estou falando, tem discursos aí de Carl Sagan, por exemplo, que falava muito disso, né, dessa mistura de as pessoas usarem muita tecnologia, mas saberem muito pouco sobre como ela é gerada, sobre como a informação é gerada, como a gente comprova de fato, como a gente valida uma informação. Isso é uma mistura explosiva, e está explodindo agora, como a gente pode ver, né? Então, eu pergunto, todos os atores do processo dispõem igualmente de ferramentas de acesso? Então, sempre que a gente vai falar de tecnologia educacional, a primeira coisa que a gente tem que pensar, se ela vai ter realmente eficácia, ela vai ser efetiva, se todos os atores do processo, eles dispõem igualmente dessas ferramentas. Se não dispõem, não adianta. Ou, na realidade, você tem um percentual que dispõe e outro não. Então, você tem que trabalhar de formas diferenciais, né? Você não pode pensar que eu tenho um modelo único e rígido de trabalhar a tecnologia educacional e que todos vão aceitar de igual forma isso e que vão conseguir ter acesso e vão conseguir trabalhar isso de igual forma. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, eu creio que, dentro de uma perspectiva, nos próximos anos, isso não vai acontecer. Vai demorar um pouco para que a gente tenha realmente a universalização do acesso a uma internet banda larga, com possibilidade de streaming, como nós estamos fazendo aqui agora. Será que todo mundo realmente tem internet suficiente para conseguir assistir esse vídeo no YouTube em Full HD, enfim, e poder participar em tempo real? Nem todo mundo, gente. Essa é a realidade, principalmente no nosso país, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que deixar bem claro é esse. O segundo é a familiaridade com as ferramentas, né? Nós conhecemos as ferramentas e sabemos manuseá-las adequadamente, então é um processo. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos nos apropriar dessas ferramentas de tecnologia. Não vai ser da noite para o dia, Felipe, que nós vamos conseguir fazer porque as redes sociais se tornem realmente um instrumento de educação, usado como tal, principalmente porque nós mesmos, professores, nem sempre temos conhecimento ainda de manusear de forma adequada esses instrumentos, né? Corremos muitas vezes o risco de estarmos ali disputando a atenção do aluno com outras coisas que estão ligadas ao entretenimento, que às vezes são muito mais atrativas, muito mais motivadoras, e é por isso que o Felipe colocou muito bem a necessidade da gente trazer essa linguagem nova, da gente trazer uma abordagem que desperte no aluno um interesse, né? Então, acho que foi muito bem colocado, Felipe, isso por você, em relação a gente atualizar a linguagem, atualizar. Muitas vezes a gente talvez seja criticado, Felipe, no sentido de dizer assim, você está querendo deixar a abordagem mais infantilizada, né? Uma coisa, mas não é isso. Na realidade, o fato é que se o cara tem algo muito interessante para ver no Twitter, no Instagram e no WhatsApp, a gente vai perder realmente essa atenção. Na realidade, não é nem se você tentar competir com essas outras formas de comunicação, enfim, mas na realidade a gente tem que tentar motivar o aluno para usar aquela ferramenta para a educação tanto quanto ele se motiva para usar ao entretenimento, né? Não é, na verdade, uma competição, mas é a gente entender a postura, né, o perfil do nosso usuário hoje em dia, né, do nosso discente, para ter acesso a essas ferramentas. Então, familiaridade é importante, né? Treinar, os professores vão se adaptando, os alunos, eles certamente já vão estar até mais habituados com esse ambiente, mas eu acho que é um processo. Os alunos também têm que entender esse processo, o tempo que esse processo leva, né? E tentar ser um pouco mais compreensível com os professores, né? E não cobrar tanto assim, porque leva tempo, gente, leva tempo, né? Então, a gente não vai conseguir da noite para o dia. Acho até que com essa pandemia, muita gente acredita
que ela trouxe a possibilidade dessas ferramentas serem finalmente aplicadas, porque foi forçado a gente a vir para um ambiente virtual, utilizar essas ferramentas de mídia, e que isso vai dar uma contribuição muito significativa para o uso da tecnologia da comunicação e informação, da tecnologia digital na educação. Eu acho que, na realidade, nem tanto, sabe, gente? O que eu tenho percebido, o feedback que eu recebo, é muitas vezes, como esse processo foi de uma forma muito abrupta, ele não permitiu essa familiaridade. Então, os professores foram ali tateando, foi muito complexo no começo, muito tempo de hora de exposição, ficar aqui assistindo, nem sempre a gente consegue realmente nos focar nessa aula expositiva. Muita gente tentou transferir o modelo da aula expositiva da sala de aula para o mundo virtual, não mudou nada. Então, se a gente simplesmente... Eu lembro até de um aluno que chegou, uma aula minha, a dizer assim, professor, você não teria aí na sua casa um quadro negro que o senhor pudesse riscar aí, não, para mostrar para a gente essa parte? Ou seja, o próprio aluno, ele ainda está preso a esse modelo, sabe? Claro, não é a realidade de todos, mas a gente percebe que os dois atores do processo, né? O professor e o aluno, eles estão ainda muito presos ao modelo de sala de aula expositiva. E quando a gente vem para o mundo virtual, muitas vezes a gente quer transferir esse mesmo modelo, e que não é por aí. Eu acho que, na verdade, ele vai evoluir esse processo, e a gente vai chegar num patamar em que a gente realmente vai estar produzindo conhecimento através de projeto, enfim, em modelos de sala de aula invertida, seja como for, mas bem diferente daquilo que a gente trabalha em sala de aula. Na realidade, é um outro tipo de modalidade, tá bom? Então, a gente tem que entender isso, que não é só transferir essa modalidade. Então, essa familiaridade, ela leva tempo. Outro aspecto importante, gente, a autonomia. E aí, para mim, é um dos pontos, assim, enfim, determinantes do sucesso, né, da aprendizagem por mídias digitais, que é o uso da autonomia, que é a exigência de uma autonomia. E eu falo em autonomia porque o professor, ele era um agente muito ativo no processo de ensino tradicionalmente, e o aluno, ele sempre foi muito passivo, e nesse processo agora, a gente necessita que o aluno tenha autonomia, que ele realmente seja muito mais ativo do que ele sempre foi, entende? E não é simplesmente você sentar na frente de um celular ou na frente de um computador e assistir uma aula remota, como o professor até destacou, né? Esse uso agora do termo remoto, né? Ou seja, uma coisa síncrona, né? Em tempo real, mas é muito mais do que isso. Você produzir conhecimento de forma virtual exige de quem está recebendo essas informações ou de quem está trabalhando essas informações uma construção autônoma, né? Então, é impossível ocorrer. Sempre houve um papel da autonomia no ensino, mas na mídia digital, acho que no ensino, através dessas ferramentas, cada vez mais essa autonomia é exigida. Alguém quer... Não sei se alguém quis participar. Moisés? Vocês estão vendo a minha tela direitinho? Estou vendo, sim. Sim. A gente vai... Moisés, me ouve? Oi? A gente está se encaminhando para o encerramento, para chamar de volta os demais membros dessa tela digital, para que a gente possa começar agora a fazer um processo de discussão a partir do que foi levantado aí nos comentários. Você queria finalizar alguma coisa do seu pensamento aí, da sua fala? Eu acho que o Felipe tomou meu tempo. Não. Eu vou... Novamente. Felipe? Eu posso só encerrar. Pode sim, pode. Uma palavra, Moisés, você. Aqui, viu? Eu acho que, enfim, eu vou passar rapidamente, só mesmo para dar um final, para não deixar essa ponta aberta, certo? Enfim, outros aspectos também que eu chamei a atenção, eu não sei... eu acho que eu não estou mais exibindo aqui, espera aí. Está exibindo, viu, Moisés? Está exibindo, tá. Okay. Volta lá, pronto. Então, outros aspectos o aspecto da heterogeneidade, ou seja, é muito diferente um aluno para o outro, a forma como ele aprende, um é mais visual, um é mais auditivo, né? O professor trabalha aí com a parte da rádio, tem aluno que é mais visual, ele necessita de imagens, necessita de animações, enfim. Então, outro aspecto é a adaptabilidade, isso é uma potencialidade dessas ferramentas, né? A gente pode adaptar a vários cenários, e a confiabilidade. E aqui era o que eu queria meio que fechar, que é como validar uma fonte de informação. Esse eu acho que é o maior desafio nosso hoje, atualmente, em utilizar tecnologias digitais, em realmente confiar nas informações que vêm da internet, dessas tecnologias, é a validação
das informações. É, de fato, as pessoas saberem como distinguir uma informação confiável de uma que não é confiável. E aí, sobre esse aspecto, eu acho que a gente também tem muito ainda a desenvolver. Eu ia mostrar algumas experiências minhas, mas como não dá mais tempo, vamos nos encaminhar, então, para as conversas. A gente agradecer a participação do Moisés, Felipe, do Augusto, e aí a gente deixa o canal do Instagram do curso, Enfermagem no Infométrico, e também Enfermagem no Infométrico Maracanaú, para que a gente possa levar as demais discussões, demais dúvidas para o Instagram, né? Então, os internautas, se quiserem colocar suas dúvidas, né, podem seguir nossas redes sociais e, a partir de lá, gerar as discussões, né, conforme o Felipe levantou discussões nas redes sociais, como ele bem colocou, para que a gente possa dar continuidade, porque isso é uma discussão que não se encerra nunca, né, porque estamos em constante transformação, aprendendo, né, caminhando e aprendendo, é que a gente vai construindo esse saber coletivo, né, com todos os aspectos que foram mencionados por vocês, né. Queria levantar aqui alguns pontos, né, que os internautas colocaram aí para a gente. O Ângelo colocou que o domínio, né, o uso dessas ferramentas digitais, ele é essencial para que seja um atributo diferencial do indivíduo frente aos demais, né? Então, é um aspecto diferenciador você ter domínio ou ter os aspectos colocados agora pelo professor Moisés, né, acerca do uso dessas redes sociais de maneira adequada, evidentemente, né? A professora Cileia coloca das mídias sociais no uso dela para o bem, né, no sentido, claro, evidentemente, da aprendizagem, para que a gente não possa utilizar qualquer informação sem, como o Moisés colocou, da confiabilidade, né? O que é que eu estou lendo? Quem construiu isso? Isso é importantíssimo a gente destacar, né? E uma outra colocação, né, que foi colocado dessa parte, mas o Moisés acabou também puxando essa discussão, a fala do professor Felipe, a professora Cileia levanta essa discussão, né? Até que ponto as mídias sociais, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, vem para o público se tornar muito mais relevante do que ter acesso à literatura, né, científica, respaldada e tudo, né? E aí, nesse aspecto, eu queria contribuir que é de fundamental importância, no aspecto quando a gente está preparando um material, quer seja ele para uma aula presencial, lá no aluno, entre quatro paredes, no laboratório, numa sala que seja, debaixo de um pé de mangueira, como eu tive aula lá na época da UES, né? Mas, ou também nesse ambiente virtual, é de fundamental importância a parte da preparação, né? Qual é o rol de conhecimento, de literatura que esse produtor de conhecimento, quer seja ele professor, quer seja ele um youtuber, né? Qual é a literatura de embasamento dele para essa construção? E aí, claro, evidentemente, será se ele está, ao preparar sua aula, preocupado em atingir os objetivos de aprendizagem, frente às competências para aquela formação específica, quer seja ele enfermeiro, quer seja ele farmacêutico, independente da área de formação. Então, a gente tem que pautar nossas aulas na sua construção a partir daquilo que esse aluno vai fazer, né? Uma vez me fez uma reflexão um aluno em sala de aula, e a partir disso eu comecei a estudar mais sobre isso, e aí enveredei para o doutorado também nessa linha. Um aluno em sala, não vou me recordar o nome dela aqui agora, né, me desculpe, mas se ela estiver escutando essa live agora, talvez ela se recorde dessa cena. Era uma aluna do curso de enfermagem da tarde, salvo me engano, o nome dela era Alda, mas não me recordo bem mesmo, e ela me perguntou, professor, eu estava dando aula dos ossos, com todas aquelas saliências ósseas, tubérculo, trocânter, maléolo, linha arqueada, não sei das quantas, linha glútea. Aí ela perguntava, professor, sendo bem sincero, e eu sempre perguntei esse espaço na sala de aula, esse diálogo aberto com os alunos, né? E aí ele perguntava, professor, onde é que nós vamos usar essa ruma de nome, né? Aí eu fiz ali aquele momento reflexivo, né? E aí eu comecei a ler mais sobre isso. Eu digo, ó, você tem razões, né? Muita coisa, muitas informações dessas, a gente acaba não usando na vida profissional mesmo. Então a gente tem que, de fato, enxugar aquilo frente ao que o profissional vai usar. A gente tem que fazer esse aluno se portar como um enfermeiro, como um farmacêutico, que tem essas áreas de formações aqui presentes, né? Para que esse aluno possa vivenciar os aspectos da ciência, da construção do saber, a partir do que ele vai usar. Então, esse aluno da enfermagem, para que ele quer saber onde é um detalhezinho lá do osso? Se ele não vai abrir ninguém, se ele não vai suturar ninguém, ele não vai fazer um corte na pessoa, uma dissecção, para poder visualizar aquilo no dia a dia. Então, tem alguns aspectos que a gente tem que filtrar até que ponto a gente tem que encher esse aluno de conteúdo. A gente tem que enchê-lo de significância e de reflexões para a construção do saber dele.
para que ele possa ter autonomia, como o professor Moisés colocou aí. Né? A partir do momento que ele recebe essa informação, ele fazer a reflexão, a crítica daquilo e poder usar. E aí, desde lá, então, a gente vem modificando nossas aulas, incrementando, usando gamificação, usando uma abordagem muito mais clínica, né? Uma aula muito mais direcionada para essa parte clínica, da aplicabilidade do saber, muito maior. Se eu pegar meu slide da época que eu comecei a dar aula em 2006 na FAMETRO, ele é totalmente diferente, totalmente, né? Isso se repete a cada semestre, de um semestre para outro a gente percebe, vai no congresso, interage com os colegas, rapaz, eu vou mudar isso, né? Hoje em dia eu falo na aula de, por exemplo, falando da aula de sistema nervoso, eu já trago a saúde mental e não só os aspectos morfológicos do sistema nervoso, mas os aspectos da psicossomáticos envolvidos com isso. A professora Letícia falava há pouco, à tarde, sobre essa questão. Então, a gente vem trazendo outros saberes para incrementar ainda mais, ou seja, a aplicabilidade. Né? E aí eu passo a palavra para vocês, né, na ordem aqui que a gente pode colocar o Moisés, depois o Felipe e encerrando o professor Augusto. Então, eu quero novamente agradecer realmente o convite de vocês. Eu acho que é muito rico a gente poder discutir isso aqui, né? Colocar nossa opinião, colocar um pouco da nossa vivência, né? Não é só uma questão realmente de opinião, é porque a gente, de fato, vivencia isso no nosso dia a dia e pode compartilhar aqui, escutar um pouco do que os alunos têm também a contribuir, né? Outros colegas profissionais que estão nos assistindo agora. Então, é uma caminhada, como eu disse, é um processo, nós ainda estamos engatinhando nesse processo, não vai ser da noite para o dia que ele vai se consolidar, ele vai demorar um pouco, enfim, vai ser um pouco, enfim, doído para todos nós, para todos os atores desse processo, mas a gente vai conseguir sim, e eu acho que a educação, ela precisa e ela irá se renovar, certo? Em todos os aspectos, né? Então, e quando eu falei da educação, e eu quis trazer também essa questão do conhecimento científico, é porque, de fato, eu acho que é um dos aspectos que hoje está pesando muito na sociedade, né? A necessidade de que a ciência, ela saia dos seus ambientes fechados, de que ela venha para o público, né? Tem uma frase do Carl Sagan, eu vou só mostrar aqui, que eu acho que vai bem do que eu quero compartilhar com vocês. Então, ele diz o seguinte: nós criamos uma civilização global em que elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações, todas as indústrias, a agricultura, medicina, educação, entretenimento, proteção do meio ambiente, até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Mas também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende bem a ciência e a tecnologia. Isso é uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. E ele, como um cara divulgador da ciência, né, um dos grandes divulgadores aí da ciência, eu acho que isso aqui é de um livro dele, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro eu acho que é da década de 80, 70. Então, você vê, naquela época, ele já tinha uma preocupação muito grande, porque ele observava na sociedade americana uma defasagem em ciência enorme, que estava aumentando. Né, pelas avaliações que eram feitas, as pessoas cada vez menos compreendiam ciência básica. E ele já falou que um dia isso ia explodir na nossa cara. E eu vejo que está explodindo mais ou menos agora, por exemplo, aqui no Brasil, com essas fake news, com o fato que as pessoas não sabem filtrar. Eu recebo da minha mãe todo dia um vídeo diferente de uma fake news e eu tenho que explicar a ela: mãe, não é bem assim, o que esse senhor está dizendo, ele não deu uma fonte, ele não é uma pessoa da área realmente, sabe o que está falando, né? A gente, para testar um medicamento, a gente faz assim, é duplo cego, é um controlado, é para explicar o que é um duplo cego, enfim. Então, é interessante que a necessidade que a gente tem de hoje está explicando para os nossos parentes um pouco de ciência em função de uma situação, enfim, de extrema desinformação que nós estamos vivenciando. Essa é uma grande preocupação minha hoje. Então, só vou ser bem curtinho, tá certo? Para depois não dizer que eu tomei o tempo do professor Moisés, né? Tá bom, professor Moisés? Me desculpe. Não, é o seguinte. Então, só para finalizar, eu achei interessante, né, em relação ao que os professores comentaram, e uma frase que o professor Moisés estava falando, em relação a que a gente tem que competir, entre aspas, aí depois o professor Moisés mostrou que realmente não é uma competição, mas muitas vezes a gente tem que competir com o aluno em relação ao que está sendo aprendido, a parte de aprendizado, né, educação mesmo, no nosso caso, de formação,
pela mídia social e o entretenimento. E aí, quando a gente também trabalha em relação ao que não vai ser da noite para o dia, como foi falado que as redes sociais vão ser utilizadas, né, a gente tem que mesclar essas duas formas. A gente tem que, cada vez mais, quando a gente fizer com que o aluno veja o aprendizado como uma forma de entretenimento, também, para ele, a gente vai facilitar a ida a chegada, na realidade, nessa nova realidade. Então, a gente pode até fazer com que não seja da noite para o dia, mas seja quase. A partir do momento que os professores também se reformulem, né, a gente também tem que se reformular. Isso é uma meia-culpa que a gente também tem que fazer muitas vezes, né, da nossa reformulação, para que a gente comece a pensar no lado de ser, hoje, um professor também que conheça, que trabalhe, que vivencie essa realidade virtual. Tá? E aí acho, a professora Nancilé fez uma pergunta em relação ao limiar, né, do que é confiável e do que não é. Acho que o professor Moisés respondeu muito bem em relação a isso, quando a gente está falando sobre fake news. Né? Fake news hoje não é só na mídia social. Fake news ou não, dependendo do que a gente quer falar, se é proposital ou não, a gente está vendo acontecer a melhor revista científica do mundo, era o que eu ia falar, né? Publicando e depois despublicando um artigo científico. Né? Então, um a favor da cloroquina e outro contra. Né? Isso. Então, assim, então a gente tem que prestar muita atenção. Isso. Então, pode não ter sido proposital, mas a gente está vendo que essa realidade agora, de confiabilidade de informação, a gente tem que ter uma visão crítica muito grande. Seja ela numa mídia social, que parece uma bobagem, ou seja ela na melhor revista científica do mundo. Né? Então, fica essa reflexão aí para a gente trabalhar. Tá bom? Bom, então cabe a mim fazer quase uma conclusão, né? Bom, gente, eu acho que eu aprendi muito hoje com vocês. Eu creio que das nossas experimentações pedagógicas, eu acho que eu levo um pouco de vantagem em relação ao tempo, né? Não é que eu sou, né, já fui aluno do Herculano, enfim. Mas eu quero dizer, assim, que eu, às vezes, fico pensando como é que eu consegui fazer essas aproximações, né? Eu que vim do sertão, com essa experiência da juventude, na universidade pública, e a ideia de criar web rádio. Tem uma pergunta aí sobre a web rádio, eu queria deixar bem clara a terminologia. Nós criamos um canal de comunicação online em 2007 com só o streamer, né? Eu tinha um sobrinho que era DJ de uma web rádio em São Paulo, e eu, Vitor, como é que tu faz isso? Aí eu, Vitor, vamos fazer uma web rádio lá para o interior para a gente dar aula para os alunos, para entrar na universidade, fazer cursos e tal. E aí eu fui olhando, na época do Orkut e tal, né? Assim, a primeira vez que eu entrei na internet, em 1998, eu já fazia mestrado, né? Eu estive fora do país também nesse período, fazendo um curso na área de comunicação. Eu cheguei aqui no Brasil, aí disse, olha, está aqui o meu projeto, eu era da Associação Brasileira de Enfermagem, eu abri um programa em sintonia com a saúde que está na web rádio hoje. Ele foi instalado a primeira vez em 99 aqui na rádio do bairro de Fátima, né, com a BEM, e era uma rádio analógica, uma rádio católica, e a gente tinha 60 minutos para fazer o programa da Voz do Brasil. Aí teve a caça às rádios comunitárias e tal, na época do Fernando Henrique Cardoso, e aí quando eu chego no doutorado em educação, que eu, né, estudo juventudes e olho para onde eu venho, e as tecnologias digitais já, o Orkut já estava morrendo praticamente, né, já chama tecnologia disruptiva, né, quando uma substitui a outra, tá certo? Porque são tecnologias também digitais do campo do comercial, né, de empresas transnacionais, e a gente está produzindo, na verdade. Eu gosto muito do filósofo chamado Michel Foucault, que ele fala na captura, ou ele fala na produção de subjetividades, né? Como é que hoje nós estamos numa sociedade contemporânea em que nossas subjetividades desejosas de ter um smartphone, né? De também ter um carro, de ter, por exemplo, de aparecer, né, numa live, ou seja, essas subjetividades são, eu diria que os algoritmos estão trabalhados em cima desses desejos. Por quê? Se você pode pegar uma rede social, quando você abre ou joga uma palavra ou faz algum post, alguma coisa,
você já tem todo o movimento, né, do algoritmo para aquela postagem ser ligada. Então, nós estamos numa sociedade de controle. A internet não é um cyberespaço. O cyberespaço da internet, que é um espaço virtual, ele é monitorado. Isso aí a gente não tem, digamos assim, dúvida, né? Mas aí eu queria voltar para a pergunta e dizer assim, a web rádio, ela é um pool, ela reúne uma multimídia, é um site que tem áudio e vídeo, né? E ela tem o que eu chamo de dobra, são os modelos, né? Por exemplo, agora se você entrar no www.us.agircomj.com.br, você vai ter uma playlist com streaming de áudio, tá? E vai estar reprisando todos os programas. Nós fazemos uma média de 20 a 30 programas, que é a parte da extensão da UES, com mais de 10 escolas. Hoje tem universidades privadas participando também, os alunos estão utilizando, os alunos passam a ser mobilizadores nas escolas, e aí eles têm uma carga horária complementar registrada com certificado. Fazemos cursos, né? O primeiro curso que a gente fez em 2010, articulando os movimentos antirracistas, né? Porque quando eu estive nos Estados Unidos, nessa época, eu fui na universidade, no Internet Health Programs, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Eu fiz um curso sobre comunicação, educação, informação e saúde, países de língua portuguesa. Então, assim, só eram África e Brasil. E lá eu não vi um negro, entendeu? A questão racial nos Estados Unidos, como está explodindo agora, no nosso país, ela vem, né, com a questão colonizadora, ela vem velada, mas ela está agora mais do que nunca também visível. E aí nós fizemos um seminário na disciplina de política e saúde, da graduação, sobre a política da população quilombola, população negra, e os alunos da URCA desdobraram esse seminário num fórum de debate sobre esses temas. Então, assim, Paulo Freire tem um livro muito legal, gente. Eu gostei muito da fala de uma participante, falou assim: esse professor é meio vintage, ou vintage. Acho que pelas minhas fotos, né? Eu sou realmente, eu gosto, porque assim, a minha base teórica de pesquisa é uma base de análise de discurso, ancorada no Michel Foucault, e o meu conceito de web Professor? Cuidado é um pouco, não, vou encerrar. Não, a gente falhando, aí só para a gente encaminhar para os encerramentos. Seu áudio estava falhando. Está falhando, né? Então, assim, tá certo, obrigado, Débora Mendes, a relação. Realmente, a gente tem que ver, por exemplo, que em 1917, começo do século XX, nós também tivemos uma resistência da população à vacina, né? E aí, hoje, o que temos? Porque a gente tem que compreender a ciência, que a ciência na Idade Moderna, ou na Era Moderna, para alguns teóricos, nós estamos vivendo a pós-modernidade, né? ou seria tipo o pós-humanismo, em que o que é isso? O homem deixou de ser o centro, era Deus, o teocentrismo, passou a ser o homem, o antropocentrismo, e agora é o quê? Né? Agora são as narrativas, as máquinas, o virtual, né? Que se dilui nesse espaço. E aí, como é que a ciência nos ensinou a pensar que 2 mais 2 é 4 e agora não é mais? Então, assim, obviamente, eu defendo a ciência, o conhecimento científico. Por exemplo, eu não vou fazer uma operação sem ser eu, como médico, cirurgião. Já tem operação feitas por robôs, mas eu não tenho coragem ainda, entendeu? Obviamente, eu sei que isso é um futuro. Isso talvez seja até o presente em outros países. Por exemplo, a telemedicina foi ajustada agora e legalizada pelo Conselho Federal de Medicina, mas foi rejeitada. E o nome ainda é telemedicina, podia ser consulta virtual, né? Consulta com mediação tecnológica. Você tem razão, vocês têm razão, Felipe, também. Eu acho que esse trabalho é muito importante que você faz, porque é um trabalho para uma geração nativa digital, que ela já nasce jogando videogame. Então, assim, não é que ela naturalmente ela aprende, né? Ela aprende mexendo, é uma pedagogia instrumental. É a pedagogia dos erros e acerto. Só que a gente não pode ficar só nisso, porque isso é como dirigir um carro, é automático, né? Autômato. A gente tem que
pegar as caixinhas de ferramentas do que tem nessas redes sociais, na interação professor-aluno, alunos-professores, compreender, por exemplo, nem todo aluno tem celular, né? Os alunos da universidade pública, alguns não têm celular. Minha aluna dizia, professor, eu vou assistir um dia só a sua aula, porque o meu irmão leva o celular para o trabalho, só tem um celular aqui em casa. O outro pegava o Wi-Fi da vizinho. Então, assim, para encerrar, eu queria convidar também, eu vou conhecer o conteúdo do Felipe, achei maravilhoso. Eu acho que eu trabalho muito nessa transição da convergência de mídias. A aprendizagem na internet, ela precisa realmente de uma formação, a gente também não pode ser jogado assim, como fomos jogados pela força de uma contingência social e epidemiológica, né? E aí, assim, dizer já, fechando, parabenizar a participação dos alunos, eu acho que vou usar o Pierre Levy, que é um filósofo francês que estuda tem um livro dele, o que é virtual, tem aí, PDF, pode baixar, o cyberespaço, ele vai dizer que a internet e o espaço, né, desse que nós estamos utilizando aqui, o cyberespaço, porque o próprio WhatsApp é um cyberespaço, né? Ele pode estar ligado à internet ou não, né? Acesso à internet das redes sociais. Então, o que a gente tem que ver? As possibilidades de uso. Paulo Freire vai dizer que ensinar e aprender é essa relação possível e necessária entre o desejo do aluno e do professor, né? Tornando essa comunicação mais horizontal. E acho que a gente consegue mais interação, são novos desafios, eu acho que é isso aí, queria agradecer, prazer conhecer vocês, prazer revê-lo, o nosso aluno, o Herculano, a professora também, Cileia, né, a professora Edna Guerra, que é minha colega de trabalho também na UES, fazer um convite, né, para vocês assistirem e acompanharem o programa de quarta-feira, de 4 às 5, sobre as fake news. A gente tem tem uma participação do estado todo. Então, gente, muito obrigado. Eu espero ter respondido a moça que fez a pergunta. A rádio é online. Nós não trabalhamos com a modalidade de rádio analógica. Eu tive essa experiência, mas todo o nosso espaço e a nossa produção científica é nesse campo. Muito obrigado. Parabéns pela semana de enfermagem. Que outros venham, e aí a gente vai estar falando, né, em inteligência artificial, vamos estar falando em outras ferramentas que nos assustam, porque tem a ver com os modos de produção econômica e pode também desempregar muita gente, mas pode criar novos empregos, não é? Então, esse olhar, tá? O Herculano falou, Herculano, eu dei uma disciplina de cuidados clínicos na escola, no segundo semestre, articulando anatomia e clínica. E eu dizia, gente, na ausculta pulmonar, você tem uma comunicação. Porque eu tive uma aluna que tinha deficiência auditiva. Como é que eu fazia com ela? Ela colocava o estetoscópio no coração e eu dizia, sinta, agora bote o dedo, conte agora a frequência cardíaca. Então, aprender também é laboratório, né? O cotidiano do ensino, da experimentação. Então, se a gente... Agora, o livro, né? Só uma pontuação do livro. Eu sou apaixonado por livros, mas também adoro ler no digital, assim. Eu sou uma figura assim, meio vintage, como diz a moça, meio híbrida, né? Um camaleão nesse sentido de estar construindo novas forças, os saberes são forças que fazem a gente crescer e ajudar os outros, né? É isso aí, Zé. Um abraço, parabéns para todos nós, tá bom? Obrigado, professor Augusto, obrigado, professor Moisés, professor Felipe, pela participação, todos os internautas que interagiram aí no chat, né? E aí foi um grande prazer estar aqui discutindo com vocês. Infelizmente o tempo é mais corrido mesmo, e a programação segue, né? A gente vai ter que encerrar essa live para iniciar a live da noite. Hoje à noite eu já convido todos vocês para estar ligados aqui no canal do YouTube da Unifometro. Hoje à noite nós vamos ter 3 convidados internacionais, são nossos ex-alunos, que vão discutir como é que está o cenário, né, da enfermagem pelo mundo. E aí nós vamos ter Marcos Renato, Camila Nayane, né, que estão atuando como enfermeiros na área da pesquisa, na área da assistência, né, nos Estados Unidos e também no Canadá. Então nós vamos ter essa discussão daqui a pouco, logo mais às 19 horas, só o tempinho da gente beber uma aguinha e volta já no canal do YouTube. Então foi uma satisfação estar com vocês. E sigam-nos nas redes sociais, vou projetar o QR Code para registrar a frequência de vocês. Herculano, só queria chancelar a nome do professor Marcos Renato, que ele foi meu orientante de doutorado, viu? Sem detrimentar os demais, mas ele é um bom pesquisador, tá certo? Vou assistir também. Parabéns, obrigado. Um abraço a todos. Até mais.